Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Filemão. Abra a sua Bíblia. Epístola de Paulo a Filemão está dentro das chamadas cartas pastorais, epístolas pastorais, já para o final, no final das Escrituras. No domingo passado pela manhã nós lemos Tito e hoje Filemão, a próxima epístola pós-Tito. Epístola de Paulo a Filemão. Abra a sua Bíblia. Esta é a menor das epístolas que Paulo escreveu. Então é capítulo único, são apenas 25 versículos. Nós, ao longo da mensagem, leremos estes versículos. Filemão, deixa aí a sua Bíblia aberta. Meus queridos irmãos, a Igreja do Senhor Jesus, é preciso dizer que, de uma forma geral, ela está carente de líderes, pastores, presbíteros, diáconos, líderes consagrados. A igreja, de uma forma geral, tem carecido de pessoas que exerçam a liderança da igreja, mas não apenas pessoas capacitadas intelectualmente falando, mas que sejam pessoas consagradas, semelhantes a Jesus Cristo, líderes conforme a vontade do Senhor. É triste, queridos, constatar que, de forma geral, muitos daqueles que exercem liderança na igreja, sejam pastores, presbíteros ou diáconos, são pessoas não consagradas, pessoas não parecidas com Jesus, pessoas que não são amorosas, pessoas que não são pacíficas, que não são cordatas, pessoas que você olha e não vê Jesus Cristo na vida delas, nas atitudes delas. Uma liderança não consagrada, uma liderança não semelhante ao Senhor Jesus, não será uma liderança abençoadora na igreja do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós estamos nos preparando para elegermos presbíteros e diáconos este mês na nossa igreja. No último domingo do mês, conforme os irmãos já tomaram conhecimento através da convocação no boletim, nós teremos assembleia extraordinária para a eleição de presbíteros e diáconos. E esta semana, meus irmãos, enquanto eu preparava o estudo da manhã sobre o governo da igreja presbiteriana que eu dei pela manhã na nossa escola dominical, eu pensava sobre o que pregar essa noite. E me veio à mente este texto, porque no ano passado eu fui convidado para uma igreja presbiteriana lá de Campinas, presbiteriana independente lá de Campinas, onde o meu tio é presbítero, e eles me convidaram para pregar justamente no culto de emerência desse meu tio, que é presbítero. E o nome do meu tio é Filemão. Meus avós resolveram dar esse nome a ele, Filemão. E eu pensei, então, eu não queria apenas pregar essa epístola porque ele se chama Filemão, mas porque nesta epístola, meus irmãos, eu queria falar algo relacionado a presbíteros. Já visto, ele estava recebendo emerência como presbítero, se tornando presbítero emérito, servindo aquela igreja há mais de 25 anos. E quando, queridos, eu preparei esta mensagem para pregar, e o culto foi no começo desse ano, eu percebi o quanto essa epístola fala sobre características de uma liderança consagrada. E ao longo dessa semana, ao preparar o estudo da manhã, eu me lembrei desta mensagem, e então eu resolvi pregá-la nesta noite. Então, queridos, neste texto, nesta pequena epístola, que apesar de muito pequena, apenas 25 versículos, nós temos lições importantíssimas. E eu quero destacar aquelas que fazem referência às qualidades ou características de uma liderança consagrada. Esta epístola trata de amor, esta epístola trata de perdão, esta epístola trata de restituição e reconciliação. O contexto dessa epístola ele é bastante interessante. Eu não sei quantos dos irmãos já haviam lido essa epístola, já leram essa epístola. O homem chamado Filemão, para quem o apóstolo Paulo endereça esta epístola, para quem o apóstolo Paulo escreve esta epístola, era um homem rico,
um dono de escravos, convertido pelo ministério do apóstolo Paulo, nós podemos ver isso no verso de número 19. Ele morava na cidade de Colossos. Ele era um homem que tinha uma vida espiritual exemplar. Paulo estava preso. Quando Paulo escreve essa epístola, ele estava preso em Roma. E daquela cadeia, Paulo escreve esta carta a Filemão. Filemão, pelo que nós lemos nessa epístola, pelas palavras do próprio apóstolo Paulo, nos dá a entender, as palavras de Paulo, que Filemão de fato era um homem consagrado. Ele tinha fé em Jesus Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, o verso de número 5, Paulo diz: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Paulo menciona amor, Paulo menciona fé. Aliás, é interessante pensar no nome Filemão, porque a palavra Filemão vem da palavra filéu, que é amor em grego, e o significado desse nome é aquele que ama, aquele que é gentil. E Paulo cita que, de fato, ele ouviu falar do amor, da fé daquele homem. Amor para com todos os santos. O coração dos santos era reanimado pelo seu intermédio. Vejam o que diz Paulo no verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Um homem, queridos, que era bênção. Um homem que tinha uma igreja que se reunia na sua casa. Esta carta é enviada a Filemão e também a sua esposa Áfia e seu filho, que era pastor Arquipo, bem como a toda a igreja que se reunia na casa de Filemão. Nós vemos isso no verso 2. Veja o que diz Paulo. Depois ele dizer, verso 1, ao irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e no verso 2 ele dizia: a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Havia uma igreja, então, irmãos que se reuniam na casa daquele homem. Meus queridos irmãos, Paulo estava preso em Roma e por providência de Deus, nós cantamos no início do culto o hino de número 30, é o número 30, né? Que fala sobre a providência de Deus. E por providência de Deus, o Deus que é soberano, como nós cantamos também há pouco, aprove ao Senhor, na sua providência divina, colocar na vida, no caminho de Paulo, alguém, meus irmãos, como Filemão, alguém também como Onésimo, por quem Paulo vai interceder a Filemão. E por providência de Deus, o escravo que havia fugido da casa de Filemão, chamado Onésimo, também provavelmente havia furtado a Filemão, porque nós lemos no verso 18 algo que nos dá a entender isso. Paulo diz assim: se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo, meus irmãos, estando em Roma, preso em Roma, acaba conhecendo um homem chamado Onésimo, escravo fugido. Alguém que havia fugido da casa de Filemão, alguém que provavelmente, pelo que nós acabamos de ler neste versículo 18, havia furtado a Filemão. Alguém, meus irmãos, que certamente foi impactado pela graça de Deus, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Alguém, meus irmãos, cujo nome Onésimo significa útil. Se tornou inútil porque se tornou um fugitivo. Alguém que roubou e agora fugiu, e muitos fugiam para Roma. Mas alguém que poderia se tornar muito mais útil agora, sendo Onésimo um crente em Cristo Jesus, um servo do Senhor, um cristão verdadeiro. Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo tem contato com esse homem chamado Onésimo e fica ciente da sua história, da sua situação. Onésimo, então, era um escravo fugitivo. Havia fugido da casa de Filemão, o havia furtado, certamente. Então, queridos, Paulo o levou a Cristo. Vejam o que diz o verso de número 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Isso nos dá a entender, meus irmãos, que Paulo evangelizou e ele aceitou a Cristo através da pregação, claro, do agir do Espírito Santo, mas através da pregação da palavra pelo apóstolo Paulo. Agora Onésimo, escravo fugitivo, é um servo do Senhor, alguém certamente arrependido, alguém que disposto a viver para o Senhor e para a glória do Senhor. Paulo, meus irmãos, então, Paulo que levou Onésimo a Cristo,
e Onésimo passa a servir ao Senhor, mas Paulo logo o envia, quer enviá-lo de volta a Filemão, rogando que o receba como se fosse o próprio Paulo. É interessante, Paulo então escreve essa epístola a Filemão, rogando a Filemão que receba de volta Onésimo. Não como alguém que é um escravo fugitivo, não como alguém que deve ser agora surrado, não como alguém que deve ser agora crucificado, porque escravos que fugiam e que roubavam eram surrados, eram açoitados severamente, muitos crucificados, mas Paulo escreve a Filemão dizendo: receba-o como a mim mesmo. Receba esse homem que se chama Onésimo, que se chama útil, porque ele vai ser útil para a igreja do Senhor Jesus. Receba o Filemão com amor. Você que se chama aquele que ama, receba o útil, para que ele seja de fato usado por Deus como útil na obra. Paulo, então, meus irmãos, preso em Roma por providência de Deus, ele tem contato com Filemão e com Onésimo. E Paulo, então, recomenda solicita, roga a Filemão que receba Onésimo de volta. Nessa epístola, meus irmãos, nós podemos, então, verificar as características de um líder conforme a vontade de Deus. Quais são, queridos, as características de um líder conforme a vontade de Deus? Eu quero olhar para essa epístola olhando para a vida do apóstolo Paulo. Porque essa epístola, nós temos nessa epístola 3 personagens: Paulo, Filemão e Onésimo. Mas o que me chama a atenção são as atitudes de Paulo, rogando a Filemão em favor de Onésimo. Quais são, queridos, as características de um líder segundo o coração de Deus, um líder consagrado que é bênção na igreja do Senhor? A primeira delas que nós podemos notar nessa epístola, olhando para a atitude ou para as atitudes do apóstolo Paulo, é a humildade. Primeira característica é humildade. Um líder conforme a vontade do Senhor, segundo o coração de Deus, é uma pessoa humilde. Paulo, queridos, interessantemente, sendo apóstolo do Senhor Jesus, poderia escrever essa epístola a Filemão, dizendo assim: eu te ordeno como apóstolo do Senhor Jesus, que você receba Onésimo novamente. Eu te ordeno na autoridade do Senhor Jesus que você faça isso. Mas percebam que não é esse o tom que Paulo usa. Não são essas as expressões que o apóstolo Paulo usa. Paulo não se apresenta como apóstolo. Veja, verso de número 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Paulo, meus irmãos, está intercedendo por um escravo fugitivo, a Filemão. Ele se apresenta como um prisioneiro do Senhor, um escravo de Cristo, um servo do Senhor Jesus Cristo. Quando ele vai interceder por um escravo, coloca-se no nível dele, em vez de usar a sua autoridade de apóstolo, apresenta-se como um prisioneiro de Cristo. Paulo também usa a expressão velho. Vejam o verso de número 9. Prefiro, todavia, solicitar-me em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, quando vai defender a causa de alguém que o mundo considerava como apenas um objeto do seu dono, porque o escravo era considerado como apenas um objeto, Paulo, meus irmãos, ele o chama de meu filho, como nós já vimos no versículo de número 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho, Onésimo. Para o mundo era um escravo, um objeto. Para o mundo era um criminoso que deveria pagar por aquilo, deveria até ser crucificado. Para o mundo não era nada, mas Paulo o recebe e o trata como filho. Filho. Meus queridos irmãos, nos chama a atenção como Paulo vai usar um tom de humildade. No verso 12, Paulo fala do próprio coração. Olha o que ele diz: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo compreende, queridos, que as circunstâncias podem estar fora do nosso controle, mas não do controle de Deus. Interessantemente, o reverendo Hernandes Dias Lopes, no comentário que ele escreve desta epístola a Filemão, ele comenta isso. Não foge do controle de Deus, ele não se considera prisioneiro de Roma, Paulo não se considera simplesmente prisioneiro de César. Paulo tem convicção, queridos, que estava naquela prisão romana
por causa da providência de Deus, dos intentos de Deus, da sua soberania. Nós cantamos ainda há pouco, Deus supremo és, soberano em glória. E alguns podem dizer, quando tudo vai bem é porque Deus é soberano. Quando tudo vai bem, significa que Deus está controlando todas as coisas. Mas quando vem a doença, os problemas, acidentes, coisas que nos trazem dor, parece que Deus não está mais no controle. Não, Deus sempre está no controle. A bendita doutrina da providência divina significa que Deus usa todos os meios que Ele quer para atingir o seu objetivo, quer nos tornar mais parecidos com o seu Filho Jesus, e mesmo a dor, Deus permite com esse propósito. Então, queridos, a doutrina da providência não significa apenas que Deus nos sustenta em todas as coisas, mas que Deus dirige todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, nos fazendo mais parecidos com o seu Filho Jesus, mesmo uma prisão. Paulo, meus irmãos, sabia que ele não estava preso por acaso. Não era por causa do poder de César, do poder de Roma, do poderio humano, mas era o próprio Deus que havia, queridos, feito com que ele, na sua providência, permitido e executado com que Paulo estivesse naquela prisão. Se Paulo não estivesse naquela prisão, ele não teria se encontrado com Onésimo. Se Paulo não estivesse naquela prisão, a guarda pretoriana não teria sido evangelizada. Se Paulo não estivesse naquela prisão, meus irmãos, Deus não teria cumprido com os seus decretos e os seus desígnios. Então, tudo o que acontece, acontece de acordo com a santa, perfeita, justa, soberana vontade de Deus. É por isso que Paulo não se coloca como escravo de César, como prisioneiro de Roma, mas prisioneiro do Senhor. É Cristo quem está no controle da sua vida. A fuga, queridos, de Onésimo estava, quem sabe, fora do calendário de Filemão, certamente, mas não estava fora do controle da agenda de Deus. Vejam o que diz os versos 15 e 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Nada, queridos irmãos, acontece por acaso. Nós não estamos aqui justificando as atitudes erradas de Onésimo de forma alguma. Mas o que eu estou querendo dizer é que nada foge ao controle soberano de Deus. Somos responsáveis pelos nossos atos, sem dúvida alguma, mas nada foge ao controle de Deus. Paulo, então, meus irmãos, não usa sua autoridade de apóstolo para impor sua vontade a Filemão, mas solicita com amor. Se Paulo não tivesse ganhado o coração de Filemão, Onésimo poderia ter tido uma recepção fria. Paulo, então, meus irmãos, prefere apelar em nome do amor que ordena de forma humilde. Muitas vezes, queridos, nós, por falta de humildade, acabamos mais fechando portas do que abrindo portas. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos tido líderes não humildes, mas arrogantes, soberbos, gananciosos, egoístas e egocêntricos. Muitas vezes, queridos, a igreja tem tido uma liderança de pessoas que querem não servir, mas ser servidas. Eu quero dizer, queridos, que alguém que não serve, não serve. Alguém, meus irmãos, que não está disposto a servir, que não está disposto a ser um líder para a glória de Deus, para servir ao Senhor e servir à igreja, não está apto para ser um líder na igreja do Senhor. A igreja do Senhor Jesus precisa de líderes que estejam dispostos não a serem servidos, a serem reverenciados, a serem idolatrados, a serem agradados, mas a serem semelhantes a Cristo, a se dedicarem, a entregarem a própria vida, a se colocarem em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, seja qual lugar for, por amor a Deus e por amor à igreja. É esse tipo de líder que a igreja do Senhor precisa, é esse tipo de líder que Jesus quer para a sua igreja. Não é por acaso, meus irmãos, que nós lemos, por exemplo, na epístola de Paulo aos Filipenses, que nós devemos nos amar cordialmente, que nós devemos nos preferir em honra uns aos outros, que nós não devemos buscar propriamente o que é nosso em primeiro lugar, mas que devemos colocar o outro acima. É isto, meus irmãos, esta é a vontade de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Então não são de líderes
que querem se alimentar do povo, das coisas do povo de Deus que a igreja precisa, mas de líderes que, semelhante a Jesus, vivem uma vida de humildade que leva ao serviço. Alguém que é orgulhoso, como nós temos estudado às terças-feiras aqui, este tem sido o tema dos nossos estudos terça-feira, no estudo da terça-feira à noite, do orgulho à humildade. O orgulhoso, ele tem um coração voltado para si mesmo. Ele tem uma mente de senhor e não de servo. Ele quer ser servido. Líderes orgulhosos não servem porque querem ser servidos. O humilde, ao contrário do orgulhoso, aquele que busca ser semelhante a Jesus em humildade, ele tem uma mente de servo. Como Jesus nos ensinou, ele, sendo o próprio Deus, assumiu a forma de servo. Ele, sendo o próprio Deus, veio a este mundo e exerceu seu ministério servindo. Ele serviu, ele curou, ele ensinou, ele se entregou, ele se abaixou e lavou os pés dos seus e disse assim: se vocês me chamam de Senhor, vocês estão certos, porque eu sou. E se eu, sendo o Senhor, estou fazendo isso, estou servindo a vocês, estou lavando os pés de vocês, façam isso também, sirvam uns aos outros. Característica de um líder segundo o coração de Deus para a igreja de Jesus é humildade. Nós precisamos, meus irmãos, de líderes humildes, que estejam dispostos a servir, que estejam dispostos a amar, a se dedicar, a chorar junto. Como eu disse, a se colocar em segundo, terceiro, quarto lugar, quinto lugar, o que for, por amor a Deus. Humilde é aquele que tem a mente de servo, é aquele que vive para a glória de Deus e que ama ao próximo, é aquele que faz tudo por amor a Deus e por amor ao próximo, é aquele que está disposto a servir. A pergunta que eu faço é: você tem sido semelhante a Jesus assim? Você tem sido humilde? Você pode dizer que conhece muito bem a Bíblia, mas se você não é humilde, você não pode dizer que você é verdadeiramente um cristão. A palavra cristão significa um pequeno Cristo. Jesus ensinou humildade e viveu humildade. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo demonstra humildade nas suas palavras, na forma como ele escreve, na forma como ele roga em favor de Onésimo a Filemão. O apóstolo Paulo, meus irmãos, era uma pessoa humilde. Nós poderíamos aqui trazer tantas outras passagens que mostram isso. Ele se constrangia até mesmo em se denominar apóstolo. Se dizia um apóstolo fora do tempo. Se dizia não um supercrente, mas o principal dos pecadores. Alguém que serviu, alguém que se entregou, alguém que estava naquela prisão por amor a Deus e por amor aos irmãos. Mas, queridos irmãos, em segundo lugar, uma outra característica de um líder segundo o coração de Deus, uma outra característica de alguém que está apto para servir ao Senhor, alguém que está apto a exercer um cargo de liderança na igreja, além da humildade, é o amor. O amor. Um líder conforme a vontade do Senhor é uma pessoa amorosa. Vejamos os versos de 4 a 9. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Paulo, meus irmãos, demonstra amorosidade através do trato no uso de palavras amorosas ao amado Filemão. Como nós vemos a forma como Paulo diz no verso de número 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. Queridos, Paulo não está simplesmente se referindo ao amor de Filemão, que de fato fazia jus ao nome. Eu penso, queridos, que de fato Filemão tenha recebido a Onésimo, porque Paulo, por reiteradas vezes, fala do amor de Filemão. Mas é interessante a forma como Paulo fala do amor a Filemão. Paulo, se não fosse uma pessoa amorosa, não usaria palavras amorosas. Paulo usaria palavras, quem sabe, secas, duras. Meus queridos, coisa triste é ter na igreja do Senhor líderes secos, líderes duros, líderes implacáveis, líderes
austeros, líderes truculentos, líderes iracundos, líderes frios. Como nós precisamos de líderes semelhantes a Jesus, que entregou a sua própria vida em favor dos seus, líderes que amam de fato e de verdade. Paulo, meus irmãos, demonstra amorosidade através das palavras de elogio. Paulo destaca a vida fiel de Filemão, tanto para com Deus como para com os irmãos, nos versos 4 e 5 que nós lemos. Paulo, queridos, agradece a Deus em oração pelo relacionamento de Filemão com Jesus e com os irmãos. Qual foi, meu querido amigo, irmão, qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de uma pessoa e disse para ela: queridos, nós somos tão prontos a criticarmos, nós somos tão prontos a dizer palavras duras, nós estamos tantas vezes tão prontos para trazer uma palavra de humilhação para o outro. Quantas vezes estamos prontos para trazer uma palavra de ânimo, de carinho, de amor? Poucas vezes, me parece. Nós precisamos, queridos, de líderes que têm palavras amorosas, não apenas críticas. Há líderes, meus irmãos, que desanimam a todos. Qualquer pessoa que vai dizer alguma coisa, ele diz: não, isso não está bom, não é suficiente. Como pais, às vezes nós agimos assim, cobramos e criticamos e colocamos peso. Poucas vezes elogiamos. Queridos, nós precisamos de líderes, e não apenas líderes crentes em Cristo Jesus, mas parecidos com Jesus, que trazem palavras amorosas, palavras de ânimo, palavras, meus irmãos, de carinho, palavras de incentivo. Como isso tem faltado no meio da igreja do Senhor Jesus? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de uma pessoa? Qual foi a última vez que você disse isso a ela? Qual foi a última vez que você elogiou alguém? Não estou dizendo de forma hipócrita, falsa, mas um elogio sincero. E por mais que tenhamos defeitos, certamente temos coisas em nós, pela graça de Deus, que nós podemos, que podemos elogiar na vida do outro, que o outro tem, que podemos elogiar. Paulo, meus irmãos, não era daquele tipo de crente que achava que é perigoso fazer elogios sinceros. Não vou elogiar não, senão a pessoa pode se exaltar, a pessoa pode se orgulhar. Não, queridos, podemos elogiar de forma sincera, para que a pessoa glorifique a Deus. Não deixe de elogiar. Eu me lembro de uma frase que eu li num livro chamado Amigos de Verdade ou Amizades Verdadeiras, em que ele diz: se você acha que alguém merece um elogio, este é o momento de fazê-lo, porque ele não poderá ler a própria lápide depois de morto. Quantas vezes só falamos depois que a pessoa morre: fulano era tão bom. Não adianta depois que ele morreu. Quantas vezes, queridos, temos deixado de elogiar, de reconhecer, de animar as pessoas, e depois passa, e aí é tarde demais. Sua vida tem sido um refrigério para as pessoas que vivem ao seu redor. Paulo, meus irmãos, era uma pessoa que era amorosa, que consolava, que animava. Será que sua vida tem sido assim? Quantas pessoas oram por você? Quando as pessoas oram por você, podem fazê-lo com alegria ou sempre com lágrimas? O amor cristão sempre abençoa as pessoas. Vejam, no verso 4 nós vemos gratidão pelos outros. Procura também o bem dos outros, nós vemos isso no verso 10. Paulo está intercedendo por Onésimo. Paulo poderia dizer: eu não tenho nada a ver com esse homem. Quem mandou ele fugir da casa de Filemão e ainda roubar? Ele que pague com as consequências. Mas Paulo, meus irmãos, não tem um coração duro. Ele tem um coração de Jesus, amoroso, deseja restauração. Então ele ora, ele clama, ele roga a Filemão em favor de Onésimo. Lida honestamente com os outros, o amor cristão lida de forma honesta com os outros. É o que Paulo escreve no verso 12: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Leva o fardo dos outros. Paulo, meus irmãos, não apenas gasta tempo com Onésimo, para acolhê-lo, para evangelizá-lo, para caminhar com ele, para gerá-lo na fé. Paulo não apenas gasta tempo escrevendo essa epístola em favor daquele homem, a Filemão, em favor de Onésimo a Filemão, mas Paulo, meus irmãos, chega a se colocar
de forma a pagar também em favor. Olha o que ele diz no 18: e se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Meus irmãos, é este genuíno amor que Jesus vai ensinar. É sobre este amor que Jesus fala, quando ele diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E alguém pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus responde essa pergunta com uma parábola conhecida, a parábola do bom samaritano. Jesus conta de um homem que está caído na estrada, ferido. E ele está ali, passa um levita, passa um sacerdote, atravessa a rua. Não tenho nada a ver com esse homem, não o conheço, não é parente meu. Passa um levita, atravessa a rua. Se o sacerdote não parou, quem sou eu para parar, né? Aí Jesus conta que um samaritano passa. Jesus provoca ao falar isso. Jesus está falando de alguém que era odiado pelos judeus, um samaritano. Ele passa, vê aquele homem caído. O samaritano certamente não o conhecia, mas aquele samaritano pega aquele homem, pega dos remédios que ele tinha, cuida, faz os primeiros socorros ali para aquele homem, coloca sobre o seu próprio animal, leva para um local seguro. Chega lá e diz assim: olha, está aqui o dinheiro, para que esse homem fique aqui. E se precisar mais, me avisa, que eu pago. É disso que nós estamos falando, meus irmãos. Não é um amor da boca para fora. Não é um amor do tipo: olha, eu te amo, mas se precisar de alguma coisa, procure o outro. É um amor, meus irmãos, que eu tenho falado reiteradas vezes aqui, que é o compromisso sólido de agir sacrificialmente em favor do outro. É um amor, meus irmãos, que é baseado no exemplo do próprio Deus, que amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quando nós participamos, queridos, dessa mesa, nós só participamos dessa mesa porque Deus nos amou ao ponto de dar o seu próprio Filho, para que nós fôssemos reconciliados e agora temos paz com Deus. É um amor que custou a vida do seu próprio Filho. Ou os irmãos acham que foi fácil para o pai ver o seu filho sendo cravado naquela cruz? Ou os irmãos acham que foi fácil para o pai ver o seu filho ensanguentado, humilhado, sofrendo e clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por amor ao seu povo. Ou os irmãos acham que foi fácil para Jesus, o bom pastor, dar a vida pelas suas ovelhas? É deste amor, meus irmãos, que nós estamos falando. É este amor que Paulo exemplificava, a ponto de acolher aquele escravo fugitivo, a ponto de gastar tempo com ele, a ponto de amá-lo, a ponto de evangelizá-lo, a ponto de instruí-lo, a ponto de escrever uma carta a Filemão, a ponto de clamar, dizendo: recebe-o como a mim, a ponto de dizer: e se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. É disso que nós estamos falando, meus irmãos. Líderes que amam semelhantes a Jesus. Líderes, queridos, que de fato amam sacrificialmente. A igreja precisa de líderes. Uma liderança conforme o coração de Deus, um líder conforme o coração de Deus, é uma pessoa amorosa. Amorosa. O amor cristão abençoa as pessoas, procura o bem dos outros, leva o fardo dos outros, crê no melhor, crer o melhor dos outros. Olha o que Paulo escreve no verso 21. Certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Paulo cria que Filemão, aquele que ama, cujo nome é aquele que ama, faria mais do que ele estava pedindo. Por isso eu creio, Filemão deve ter recebido Onésimo com um abraço, com um beijo, com cuidado, com amor verdadeiro. Paulo demonstra sua amorosidade através da intercessão. Paulo pediu a Filemão para receber como seu próprio coração. É disso, meus irmãos, que nós estamos falando. Lutero disse que todos nós, eu creio que foi o reverendo Hernandes também que escreveu no seu livro, Lutero diz que todos nós somos como Onésimos. Todos nós somos como Onésimos. O povo de Deus foi tão identificado com Jesus que o Pai nos recebe como ao seu próprio Filho.
Nós, escravos fugitivos, que pecamos contra Deus e nos distanciamos de Deus, somos recebidos por Deus, como nós lemos em Romanos 5 no início do culto, reconciliados com Deus através de Cristo. Deus nos recebe, meus irmãos, e nos vê através do seu Filho Jesus. Nós que não merecemos nada. Somos aceitos no amado, conforme Paulo escreve lá em Efésios 2,6. Fomos vestidos em sua justiça, conforme Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5,21. A palavra aqui, recebe-o, no verso 17, é receber dentro de um círculo familiar. Não é receber simplesmente na porta, é receber como um filho. É como aquele pai que depois do filho desonrá-lo, pedindo a parte que lhe cabia nos bens na herança, depois de desonrar o pai, porque quando aquele filho, na parábola que Jesus conta do filho pródigo, pede a parte que lhe cabia na herança, ele estava desonrando o pai, como que dizendo, eu quero que você morra. Depois daquele filho pegar a sua parte, partir, gastar de forma dissoluta, desperdiçar todo o dinheiro, quando ele volta, como é que o pai o recebe? Vendo-o de longe, o pai corre ao seu encontro e o abraça e o beija e diz, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E quando o filho mais velho fica escandalizado com a graça, o pai também vai se reconciliar com aquele filho. É assim, meus irmãos, é assim, queridos, que somos recebidos por Deus. É assim, queridos, que somos recebidos pelo próprio Deus. Paulo não sugere a Filemão que ignore os crimes de Onésimo, mas oferece para pagar a sua dívida. A linguagem do verso 19 soa como uma nota provisória legal. Não bastou o amor de Deus para nos salvar, Ele salvou-nos por sua graça, e graça é amor que paga um preço. Nós participamos nessa noite da mesa do Senhor, lembrando que não foi que Deus disse, tudo bem, vocês pecaram, mas tudo bem, eu resolvo salvar vocês e amá-los, está tudo certo. Não. Custou o precioso sangue de Jesus naquela cruz. Fomos reconciliados com Deus, porque Jesus pagou o preço. E é exatamente por isso, queridos, que na cruz Jesus diz, tetelestai, está pago, está consumado, a dívida foi paga. É o amor que custou. Queridos, isto é a doutrina da imputação. Cristo morreu na cruz e meus pecados foram lançados sobre Ele. Quando eu confio nele, sua justiça é lançada sobre mim. Então Deus me recebe como recebe a seu Filho. Por último, meus queridos irmãos, eu quero destacar, além da humildade, além do amor, uma terceira e última característica de um líder conforme a vontade do Senhor. Um líder conforme o coração de Deus é um pacificador. Humildade, amor e pacificação. Um líder segundo o coração de Deus é um pacificador. Quando nós olhamos dos versos 8 a 16, nós vemos isso. Paulo, meus queridos irmãos, usa 5 fortes argumentos para apelar a Filemão, a fim de que recebesse com bom grado a Onésimo de volta. Paulo foi um intercessor, Paulo foi um mediador, um pacificador. Paulo, diferente de muitos que querem jogar mais lenha na fogueira, que querem jogar gasolina na fogueira, Paulo procura pacificar. Meus irmãos, como a igreja tem carecido de crentes e de líderes pacificadores. Por vezes temos líderes, e quando eu digo temos, eu estou falando dessa igreja, graças a Deus, não estou me referindo a essa igreja, mas de forma geral. Líderes que querem mais divisões, líderes que dizem assim, não, venha para o meu grupo aqui. O outro diz, não, venha para o meu grupo, como na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e Paulo diz, não, nós somos de Cristo, porque quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas? Nós precisamos, queridos, de líderes pacificadores. Paulo começa com a reputação de Filemão como um homem que abençoava as pessoas, no verso 8. Ele usou a linguagem do amor em vez de autoridade, como nós vimos no verso 9. O terceiro apelo de Paulo a Filemão foi a conversão de Onésimo. Era apenas um escravo, mas Paulo trata como um filho. Meus irmãos, Paulo era um pacificador.
E também o quarto apelo era que Onésimo era útil para Paulo em seu ministério em Roma. Paulo, queridos, foi um pacificador. Foi alguém, meus irmãos, que procurou reconciliar. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele escreve a uma igreja dividida, uma igreja em guerra, uma igreja em que as pessoas estavam como que se destruindo, como que um devorando o outro. E Paulo, meus irmãos, escreve aquela igreja com um objetivo pacificador, a ponto de, no capítulo 13, ele escrever sobre o significado bíblico do amor, dizendo, inclusive, que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não busca os seus próprios interesses. Paulo, meus irmãos, de forma pacificadora, passa a ensinar aqueles crentes que eles deveriam viver no amor do Senhor, serem semelhantes a Jesus Cristo. Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, ao começar com as bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados os pacificadores. Nós precisamos de líderes pacificadores, conciliadores. Meus irmãos, estas são as características de uma liderança segundo o coração de Deus: humildade, amor, pacificação. A igreja do Senhor Jesus necessita urgentemente de líderes segundo o coração de Deus, líderes parecidos com Jesus. A igreja do Senhor Jesus precisa não somente de líderes semelhantes a Jesus, mas para termos líderes semelhantes a Jesus, de onde saem os líderes? Do meio da igreja. A igreja do Senhor Jesus precisa de membros parecidos com Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, sejamos nós líderes ou não, sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Quando falamos de humildade, amor, pacificação, nós não estamos falando que apenas quem é presbítero, quem é pastor, quem é diácono, quem é professor da escola dominical, quem é líder de pequeno grupo precisa ter essas características. Eu estou me referindo a todo crente em Cristo Jesus precisa ser como Jesus, amoroso, humilde, pacificador. A minha pergunta para você nesta noite é: você pode dizer que é uma pessoa humilde, um espírito de servir e não de ser servido? Você pode dizer que é uma pessoa amorosa de fato, alguém que está disposto a se sacrificar em favor do outro? Este é o amor bíblico. Você pode dizer que é uma pessoa pacificadora, ou você está sempre pronto a fazer fofocas, a colocar um contra o outro, a fazer panelinhas e divisões na igreja? Ou você tem sido um pacificador, alguém que procura reconciliação das pessoas, alguém que procura promover a paz e a comunhão entre os irmãos? Você, líder, presbítero, diácono, pastor, professor da EBD, líder de alguma sociedade interna, tem sido humilde, amoroso, pacificador? Como igreja, temos nós orado em favor da nossa liderança? Porque cobrar é fácil. Ah, o pastor não faz isso. Ah, o presbítero olha as falhas. Os diáconos olham as falhas. É muito fácil cobrar. E, aliás, nós estávamos falando isso no pequeno grupo, quarta-feira. Quem fica só sentado, olhando, e que não trabalha na igreja, tem muito tempo para criticar. Nós precisamos de líderes e de crentes semelhantes a Jesus.